capítulo 2. João capítulo 2, a partir do versículo 1. João 2:1 diz assim: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Casamento, irmãos. Eu acho que a igreja Shekinah nunca teve tanto casamento igual vai ter esse ano aqui, hein? Você quer ver, ó, quem vai casar aqui esse ano? Coloca em pé. Deixa eu ver, quem que vai casar esse ano? Eita! Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos, por isso? Ó. Glória a Deus. Houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água. Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada. Repete comigo assim: água transformada. Tendo ele provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Coloca em pé, irmãos, coloca em pé, vamos orar um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh glória, feche seus olhos. Ei, Jesus. Meu Deus. Jesus, nós te convidamos para essa festa à noite. Nós fazemos de ti, Senhor, um convidado especial desse lugar. Senhor, muda o que tiver que mudar. O Senhor é o dono disso aqui. O Senhor é que manda nisso tudo. Senhor, transforma o que tiver que transformar, tira o que tiver que tirar. Senhor, traz o que tiver que trazer, libera o que tiver que liberar. Ah, Senhor, limpa o que for preciso ser limpo.
aquele que está cheio, Senhor, derrama mais e faz transbordar. Assim como nós cantamos aqui essa noite, nós falamos o teu nome que é poderoso, Jesus, 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 Jesus. Satanás, você não tem parte conosco. Nós declaramos agora: perde todas as forças e vai embora. Todo demônio alojado, todo demônio de vigia, nós declaramos: vai embora. Nós te expelimos agora na autoridade do nome de Jesus. Aproveita, minha irmã, aproveita, meu irmão, aproveita esse tempo, aproveita esse momento com Ele. Quem sabe você nem queria vir estar aqui essa noite, mas Ele te trouxe para ter um encontro com você. Eles começam a passear no nosso meio.
dias depois, depois do quê? No final do capítulo 1, Jesus ele vai aparecer para alguém, Natanael. Natanael não tem uma certa dúvida de quem Jesus é, mas ele tem uma incredulidade inteira. Jesus ele vai aparecer para ele, e Jesus vai declarar para Natanael, incrédulo de quem Jesus é, vai declarar uma profecia. Jesus diz: eu te vi debaixo da árvore. Alguns estudiosos da Bíblia, irmãos, vai dizer que Natanael entendeu que aquilo ali era Deus falando. Porque quando Herodes, nos tempos em que Jesus foi escondido pelos seus pais, porque Herodes mandou matar as crianças, Natanael também foi escondido por sua mãe, debaixo das folhas da árvore. Jesus agora aparece para Natanael e fala: eu te vi debaixo da árvore. O que Jesus está dizendo é: eu sei quem você é. E só Natanael e a mãe dele sabia da história. E Jesus aparece e diz: eu também sei. Eu sei que a tua mãe te escondeu. Eu sei, Natanael, quando você nasceu, como você cresceu, quem você é. Quando Jesus vira as costas, Natanael retira dele a incredulidade e segue Jesus. Porque por onde Jesus passava era assim. Certa vez ele passou diante da mesa da recebedoria e Levi estava lá, recebendo, colhendo os impostos. Jesus olha para ele e a Bíblia diz que ele larga tudo e segue a Jesus. Foi assim certa vez, irmãos, na chamada pesca maravilhosa. Homens que pescam peixes. Alguns entenderam. Mas Jesus agora passa e fala assim, ó: farei de vocês pescadores de homens. Agora eu acertei. Ó, até palmas, irmãos. Que dificuldade para acertar essa, irmã. Irmãos, Jesus passava e aqueles que entendiam quem Jesus era o seguiam. E agora Natanael segue. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que 3 dias depois desse fato, desse ocorrido, Jesus ele vai para Caná da Galileia, porque o texto vai dizer que Jesus foi convidado para o casamento. Jesus ele vai chegar num casamento, irmãos, convidado. E para aqueles que vão casar, a mensagem não é essa, mas deixa eu dizer, casamento, irmãos, é até que a morte nos separe. Casamento é para uma vida toda, amém, gente? Vocês entenderam? Jesus foi lá, irmãos, porque foi convidado. E Jesus recebeu um convite diferente de Maria, porque o texto vai dizer que Maria estava no casamento e Jesus também foi convidado. Maria recebeu um convite, Jesus recebeu outro. Alguns dizem que a família dos noivos era da família de Natanael, e Natanael aproveitou e convidou Jesus com seus discípulos para ir para um casamento.
Jesus vai para o casamento e diz a palavra que no meio da festa o vinho acabou. No meio da festa. O casamento judaico, irmãos, duram aproximadamente 7 dias. Pensa, 7 dias de casamento. A Irã, 7 dias de casamento, comprando carne para o churrasco. Não, Larissa, fala assim, ó. Você não pode falar misericórdia, você fala assim: Deus abençoe, vai prover. O plano é esse, né, Irã? Irmão, 7 dias um casamento. E a honra para os noivos, para a família dos noivos, era manter os convidados com uma boa receptividade, boa alimentação. E o principal, para nós aqui, irmãos, é o bolo de casamento. Para eles, o valor para eles é o vinho. Então, um bom vinho para o casamento, um casamento regado a vinho do começo ao final. E aí eu não vou entrar aqui em drama teológico, irmãos, doutrinário, se o vinho era alcoólico ou não alcoólico, ok? Só vou dizer uma coisa para vocês: Jesus não ia fazer aparecer mais vinho na festa para deixar gente mais embriagado, amém? Entendeu essa? Então Jesus agora, irmãos, está num casamento que tem um grande e sério problema, um desafio muito grande. Jesus está num casamento a prestes de ser exposta a uma vergonha muito grande, porque aquilo que é o principal para trazer honra para um casamento acabou, que é o vinho. E todos nós sabemos que o vinho, o significado, a simbologia, o vinho representa, irmãos, alegria, amém, gente? A alegria acabou no casamento, a alegria acabou na festa, a alegria acabou na família. Quem sabe você entrou aqui essa noite dizendo assim: pastor, a minha alegria acabou. Quem sabe você entrou aqui nesse culto dizendo: eu não queria vir, não queria vir, porque a minha alegria acabou. Porque hoje é um tempo de lamento, tristeza e sofrimento. Eu tenho uma notícia para dar para você: Jesus essa noite está na festa e Ele pode mudar a sua situação. Muito pouca gente entendeu. A alegria acabou dentro da festa. Mas deixa eu te contar um detalhe, porque eu quero pregar hoje não é sobre o vinho. Eu quero falar de água. A palavra dessa noite é água. Porque ainda que o vinho se acabe, o importante é que ainda tenha água. E nós falamos um pouquinho de água aqui. E João, esse João é o cara para falar de água para nós. O evangelho de João é regado de água. No evangelho de Mateus, ele vai expor Jesus como rei. No evangelho de Marcos vai expor Jesus como servo. No evangelho de Lucas vai expor Jesus como filho do homem, o sacerdote. Mas João expõe Jesus na Bíblia como divino. Ele traz a divindade de Jesus para o nosso conhecimento. E para falar de divindade,
Ele começa o capítulo 1, versículo 1 dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele fala que no princípio ele era o Verbo, ele está falando de quem? Jesus. O que é verbo? Palavra. Então no princípio Jesus é a palavra. E o que é água na Bíblia? A água traz a simbologia de transformação, de pureza, de limpeza. E o que é isso? Palavra. Então, o que João começa dizendo é: no princípio ele é a água que precisamos. E no capítulo 1, João Batista, ele vai apresentar Jesus. João Batista, ele vai falar de água. No capítulo 2, nós temos as bodas de Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. No capítulo 3, nós temos o encontro de Nicodemos com Jesus. E Jesus vai dizer assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. No capítulo 4, nós vamos ver o encontro de Jesus no poço de Sicá com uma samaritana. E daí Jesus chega e pede água para a samaritana. E a samaritana diz assim: tu sendo judeu, pedes a mim, sendo samaritana, água? Jesus vai dizer: se tu soubesses quem é que te pedes, tu pediria, ele te daria água viva. No capítulo de número 5, Jesus vai ter um encontro de alguém que está no tanque de Betesda, um homem coxo. E diz ali a palavra que o primeiro que era lançado dentro do tanque, as águas se moviam porque o anjo descia e o homem era curado. Porém aquele homem não tinha como descer lá nas águas. Mas de repente aparece Jesus dizendo: tu queres ser curado? Jesus, ele vai aparecer, irmãos, também no capítulo 6, andando sobre uma grande quantidade de águas, andando sobre o mar. No capítulo 7, Jesus vai dizer assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios. E é assim que João apresenta Jesus. Jesus é a água que pode nos limpar, nos purificar, sarar as nossas feridas. Jesus é a água que pode ser transformada para mudar a nossa situação. Eu te pergunto, quem aqui essa noite quer ser lavado por essa água? Quem aqui essa noite quer ser encharcado por essa água? Aplauda Ele! Jesus é a água! Jesus é. E João vai mostrando a divindade de Jesus. Por exemplo, a expressão eu sou. Em todo o tempo Jesus diz: eu sou, eu sou. Por exemplo, ele diz: eu sou o Messias para a mulher samaritana. Ele diz em João 6: eu sou o pão da vida. Em João 8: eu sou a luz do mundo.
Em João 10, eu sou a porta. E ele continua dizendo: eu sou um bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz também: eu sou a verdadeira videira. E Jesus está no casamento, um casamento cheio de problemas, um casamento que vai vir à tona a vergonha. Mas a primeira grande verdade que eu quero dizer para você: se você convidar Jesus para a tua festa, os problemas serão solucionados por Jesus. Agora preste atenção: ter Jesus na festa não é sinônimo que não teremos problema, porque ainda que Jesus está na festa, o vinho se acabou. Acabou o vinho mesmo com Jesus na festa. Agora, a certeza é que ainda que o vinho acabe, uma hora Jesus, Ele vai resolver o problema, essa situação. Irmãos, ainda que a enfermidade chegue, ainda, Fragner, que apareça um acidente, ainda que tenha câncer, a Daniela que deve estar nos assistindo, ainda que venha enfermidade em um dos filhos, ei, se tiver água, Jesus aparece. Água, água, tenha água. E Jesus está na festa, irmãos. E Jesus está na casa. E Jesus está aqui essa noite, Sônia. E Jesus está falando por meio da internet. Ele foi convidado, irmãos. Está aqui o primeiro segredo. Sabe o outro segredo e uma outra grande verdade que eu quero te dizer? Primeiro, Jesus foi convidado. Segundo, Jesus, Ele quer aceitar o seu convite. Você só tem que chamar. Você só tem que pedir para Ele vir. Eu me lembro de Zaqueu, irmãos. Jesus está passando. Zaqueu queria ver Jesus, mas olha que a Bíblia linda, ela nos traz uma referência. Ela nos conta que Zaqueu era pequenininho, irmãos. Zaqueu era baixinho, viu, irmão Cidinho? Zaqueu era baixinho. Sabe o que Zaqueu fez, irmãos? Porque no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus. Ele sobe na árvore. E o texto não diz que ele vê Jesus, mas diz que Jesus vê ele. Jesus te viu um dia. Jesus me viu um dia. Jesus viu você. Zaqueu, desce daí. Convém, Zaqueu, convém. Eu tenho vontade de ir para a tua casa. Desce daí, Zaqueu. Desce daí. E o que eu acho lindo é que Zaqueu, ele não convidou Jesus, mas Jesus viu a intenção do coração de Zaqueu. Ei, você acha que Jesus não te conhece?
Você acha que Jesus não conhece o teu coração? Jesus conhece você. Ainda que ninguém te aceite, ainda que você seja rejeitada ou rejeitado, menosprezado, ainda que você seja jogado por último, ei, Jesus, Ele te viu e Ele conhece você, Ele conhece profundamente você. Zaqueu, irmãos, foi salvo naquele dia, porque Jesus achou ele. Jesus um dia nos achou. Jesus um dia foi escolha dele achar você. Foi escolha dele procurar e te achar. Ainda que você não queria, ainda que você fugiu por tanto tempo, Jesus foi te buscar, Ele te encontrou e Ele te trouxe, e hoje você é salvo por causa dEle. Ele quer. Se eu pudesse dar um outro tema para essa mensagem, eu diria assim: Jesus chegou. Vocês não entenderam? Eu estou dizendo que Jesus chegou na sua vida. Jesus, Ele chegou para você. Jesus chegou. Assim como Ele chegou para aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Ele chegou para o cego de Jericó, assim como Ele chegou para a filha de Jairo que estava morta, assim como Ele chegou para Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. O homem morto que de repente sai vivo, porque Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou para Nicodemos, Ele chegou para a samaritana, sim, Ele chegou para aquele homem do tanque, Ele chegou para a mulher sirofenícia, sim, Ele chegou no casamento, Ele chegou na sua vida para ficar, Ele chegou. Jesus chegou, irmãos. O vinho acabou, mas Jesus chegou. Maria está na festa também. Maria, irmãos, extraordinária, uma mulher fantástica. Maria chega em Jesus e fala assim: o vinho acabou. Jesus vira para ela e diz: o que eu tenho contigo, mulher? Escute, Deus, Ele faz assim com a gente. Muitas vezes Deus, Ele provoca a nossa fé. Muitas vezes, irmãos, acontecem certas situações nas nossas vidas, porque Deus quer mexer com a gente. Deus quer manifestar a nossa fé no nosso meio. Maria, sabe o que ela fez, irmãos, depois de uma palavra dessa? Que Jesus fala assim: o que eu tenho com você, mulher? Que é o que eu tenho contigo? Ela vira as costas e vai para os serventes e diz assim: tudo que Ele pedir, faça. É tipo assim: Jesus deu uma cortada. Ela falou: não, cortada de Jesus é privilégio. Tudo que Ele fizer, faz. Irmãos, cortada de Jesus é privilégio. Tem alguma coisa que Deus está querendo fazer na sua vida. O dinheiro está escasso? Tem alguma coisa. Enfermidade?
Deus quer mostrar algo. É contenda? É julgamento falso? Tem algo de Deus aí querendo mostrar para você que precisa ser feita uma mudança, que precisa ser ativada a fé, que precisa ser manifestado o agir dele, porque é no meio da dificuldade, do problema, da adversidade que ele aparece e demonstra que ele é Deus. O mar está fechado, mas Deus aparece. Tá o sol escaldante, tem Deus aí. Falta água, falta alimento, Deus ele vai se mostrar. Existe sim, existe uma grande muralha, precisa de um ato de fé. Quem sabe de uma campanha de 7 dias, 7 semanas. Deus está mexendo com a gente, irmãos. Deus está mexendo com você. Infelizmente nós olhamos para a situação. Infelizmente nós olhamos para o problema. Nós olhamos para o abandono, para o descaso, para a falta. E esquecemos de olhar para aquele que nos chamou, para aquele que chegou. Maria vai nos serventes e diz assim: faz o que ele disser. Os serventes vêm para Jesus e diz assim: enchei as talhas de água. Irmãos, as talhas, vai dizer aqui que as talhas, ela tinha uma medida de 2 ou 3 metretas. O que é isso? Cada metreta equivalia a 40 litros de água. Então, cada uma levava aí em torno de 80 a 120 litros. Eram 6 talhas. Vamos colocar por baixo 500 litros d'água. É muita água, irmão. Aqui, eu fico tentando pensar, entender, visualizar o desafio que foi para aqueles serventes agora, de encher as talhas de água, aproximadamente 500 litros, é muita água naquele tempo. Sabe o que os serventes fazem, irmãos? Eles obedecem à voz de comando de Jesus. Aqui está outro segredo para um milagre acontecer em nossa vida: é a obediência. Se fosse nos dias de hoje, não chegava nem Jesus, já começava com Maria. Mas Maria, quem é ele? Por que a gente tem que escutar ele? Ele está pagando a festa? E quando chegasse em Jesus, Jesus falava assim: enche as talhas de água. Mas por quê? Vai lavar todo mundo agora? O povo aqui vai tomar banho? Não, irmãos, eles obedecem. Sabe por quê? E agora eu vou falar para a igreja. Sabe por que muitas vezes o teu ministério não tem fluído? Por falta de obediência. Não tem obedecido a voz de comando, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos, é a nossa cultura, achar que o outro está mandando na gente, e é uma humilhação. Só que aqui, irmãos, Jesus está nos ensinando que o ato de obediência, irmãos, é um privilégio, e que se nós cumprirmos, e que se nós obedecermos, o milagre vai acontecer na nossa vida. Muitas vezes o dinheiro não vem por falta de obediência. Muitas vezes há confusão em casamento por falta de obediência. Está faltando aí, irmão, obediência. Aqueles homens encheu as talhas de água. E daí Jesus fala assim: agora
leva um pouco para o mestre-sala. Quem que é o mestre-sala? O mestre-sala é o aferidor de medidas no casamento. É ele que vai dizer se a comida é boa ou não, se o som da festa é bom ou não. É ele que vai nos dizer se a bebida está ok ou não. E daí eu imagino, irmãos, o servente fazendo assim, ó. A hora que Jesus fala assim, ó, leva um pouquinho para ele, o servente fazendo assim, ó. É água. Mas daí ele levou para o mestre-sala. Quando o mestre-sala experimenta, chama o noivo agora. Não, você vai entender melhor, vou fazer de novo. Chama o noivo. Agora. Tem um negócio diferente aqui. Vou fazer de novo, pastor, que agora eles vão entender. Quando Jesus quer, Ele faz assim, ó, que é rápido. Quando Jesus quer mudar a situação, é rápido. Acabou o vinho, mas tinha água. Acabou o vinho, mas irmãos, se tem alguém que sabe transformar, é Jesus. Jesus um dia fez assim comigo e com você. Ele transformou, irmãos. Ele transformou você. Ele transformou. Jesus, Ele transforma. Lembra que eu disse um tema? Água fervente. Jesus, irmãos, Ele foi aquele que, não sei, para transformar, irmãos, precisa ferver alguma coisa. Por isso que João falou assim, ó: eu vos batizo com água, mas vai vir alguém aí diferente de mim, maior do que eu, que vos batizará com Espírito Santo e porque Ele é fervente. Precisa ferver para transformar, irmãos. Por isso que muitas vezes dói. Por isso que muitas vezes está machucando, porque está fervendo. Para transformar tem que ferver, tem que fermentar. Está doendo, é porque está fervendo essa água. Deixa eu te dizer, Jesus é água fervente e nós também somos água, que precisa ser ferventado por Ele para ser transformado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Mateus, Marcos, até chegar em Apocalipse. Quando chega em Apocalipse, Jesus ele vai se apresentar novamente. Apocalipse capítulo 21.
versículo 6, coloca para nós aqui, Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me mais: está cumprido. Esse está cumprido, vamos lembrar do que nós cantamos hoje? Está consumado. Está consumado. Eu sou, quem é? Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, quem tem sede? Quem tem sede? Se coloque em pé. Se coloque em pé.